Olá, maltinha! Cá estou eu passado mais uma semana. Coisa que não é normal, eu sei. Mas, ultimamente, tenho tido várias ideias para falar aqui no podcast e, assim, ultimamente também tenho deparado com um problema bastante grave, na minha opinião, e eu tenho que falar disto porque me assusta. Sinceramente, assusta-me. Portanto, vamos para mais um episódio de Abertamente. Então, do que eu vos vou falar hoje? Vou falar sobre um problema que eu tenho observado nas novas gerações e com o qual eu me tenho vindo a deparar constantemente todos os dias e por isso tenho de vir para aqui descarregar a minha preocupação e principalmente o meu medo ao ver o que eu vejo. É assim, para contextualizar isto de eu ver todos os dias este problema, não é? Eu comecei a trabalhar há cerca de um mês no centro de estudos, e estou a ajudar miúdos do básico. E se eu já sabia que as novas gerações estão cada vez piores por causa da tecnologia, estar todos os dias com miúdos do básico só confirma basicamente aquilo que eu já pensava e confesso que ainda é mais assustador ver ao vivo, entre aspas, não é? Aquilo que está a passar. Antes de continuar, eu queria só deixar aqui a minha opinião bem definida em relação a crianças terem acesso a telemóveis, tablets, etc. Tudo o que envolve tecnologia. Eu acho que já falei disto aqui, noutro episódio do podcast, mas whatever, vou dizer outra vez. É assim, eu compreendo que seja difícil num mundo em que a tecnologia está tão evoluída, aparece em todo lado, eu consigo perceber que seja difícil negá-la aos miúdos, mas eu não percebo o facto de os pais a usarem como chupeta, porque é literalmente isto que acontece. Os pais usam telemóveis como se usam chupetas. É isto, sem entrar nem pôr. Porque as crianças, é assim, só têm acesso àquilo que os adultos lhes deixam ter acesso, não é? Isto é um facto. Um puto não vai ter um telemóvel se os pais não lhe derem um telemóvel, não é? Ele não ganha dinheiro para ir comprar um telemóvel sozinho. Agora, que é mais fácil dar um telemóvel a um puto do que estar a brincar com ele e inventar cenas para fazer, isso claro que é. Agora, se é mais correto, na minha opinião, e de muitos especialistas, não é. E é assim, não é preciso ter 2 dedos de testa para perceber que a tecnologia é algo que é viciante. Literalmente, toda a gente do mundo se viciou nela, sejamos nós crianças, adultos ou idosos. Literalmente, toda a gente ficou viciada em tecnologia. E é incrível, ok, facilita-nos imensa a vida, mas, tal como tudo, tem limites, ou melhor, devia ter. É que nós vemos, assim, como eu estava a dizer, nós vemos adultos e mesmo até os idosos que começam a usar telemóveis e redes sociais ficam viciados. E é assustador ver a maneira como a internet é capaz de nos unir, mas também é capaz de nos separar tanto. E faz as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que depois isto depende do uso que nós damos e do controle que nós queremos dar às nossas vidas, não é? Porque eu posso ter um telemóvel e eu, se tiver 2 dedos de testa, consigo pensar, não, fogo, já estou há tantas horas aqui, vou fazer outra coisa qualquer, não é? Agora, uma criança não tem este raciocínio. Vocês dão-lhe um telemóvel, ela quer o telemóvel 24 horas por dia. E é por isso que, quando o problema estava só nos adultos, a coisa ainda não era muito preocupante, não é? Quer dizer, é preocupante, mas não é gravemente, ai meu Deus, não é alarmante, pronto. Porque apesar de tudo, adultos têm o cérebro desenvolvido, ou deveriam ter, não é? Às vezes parece que não têm, mas pronto, isso já são outros 30. Assim, já desenvolveram a criatividade que tinham para desenvolver, já conheceram o mundo, os sentidos, essas tretas todas, não é? Que numa criança não estão desenvolvidas e, portanto, é importante serem desenvolvidas, não é? Convém, para serem seres humanos normais. Portanto, como o cérebro de uma criança ainda está em crescimento, eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que dar um telemóvel todo XPTO a um puto de 5 anos não é normal e muito menos uma boa ideia. Basta pensar um bocadinho naquilo que fazíamos quando éramos pequenos, tipo pessoal da minha geração e as pessoas mais velhas, não é? Eu fartei-me de brincar, aliás, eu adorava brincar e como filha única acho que ainda tinha de inventar mais do que o pessoal que tem irmãos, porque eu brincava praticamente quase sempre sozinha, ou seja, a minha imaginação desenvolveu-se muito, gente. E pronto, eu adorava brincar. Aliás, eu ontem fui ao El com o Diogo e nós estávamos a ver os brinquedos, porque eu já não via brinquedos há muito tempo e olhei para os brinquedos e disse, vamos ver brinquedos. E eu acho que fico mais excitada a ver brinquedos com um puto de 10 anos. Isto não é normal. Eu, quando era pequenina, vocês não sabem qual era a minha felicidade de ir ao Toys R Us com a minha mãe.
Tipo, sempre que nós íamos ao Guys Shopping, eu pedia à minha mãe para irmos ao Toys R Us. E eu ficava feliz só a ver brinquedos. Ela nem precisava de me dar nada, que não costumava dar, tirando no dia da criança, que eu tinha a tradição de ir ao Toys R Us e a minha mãe comprava-me um brinquedo e era tipo o melhor dia da minha vida. Mas pronto, mesmo tipo, ela não me dando nada, eu curti ver só brinquedos ao Toys R Us, estão a perceber? Eu acho que se levarmos um puto ao Toys R Us agora, ele nem se calhar não sabe o que é o Toys R Us e não quer saber do que está lá. O que é completamente assustador. É que brincar é a natureza de uma criança, ou pá, pelo menos devia ser, na minha opinião. E pá, é uma ação que desenvolve a criatividade, o pensamento delas, coisa que um telemóvel não é capaz de fazer da mesma forma. E outra coisa, atividade física, correr, saltar, pinchar, explorar a natureza, que são coisas que fazem tão bem no crescimento das pessoas e que eu adorava fazer e quero imenso que os meus filhos façam. Aliás, eu estou sempre a dizer que eu adorava ir viver mais para o interior. Tipo, imagina, mais cidades mais calmas do que o Porto, porque acho que isso é de contacto com a natureza. Aliás, ter uma quinta era o meu sonho. Acho que faz mesmo bem às crianças, mas pronto, já me estou a desviar. Esse tipo de atividades físicas que é normal as crianças e devem acontecer, eu acho que estão a desaparecer porque os miúdos passam cada vez mais tempo sentados, colados a telemóveis, a tablets, a Playstations, o que for. E eu já nem digo que eles não podiam ter tempo para isso, não é? Se bem que depende claramente de que idades é que estamos a falar. Mas esse tempo devia ser rigorosamente controlado, porque está a dar frutos, mas frutos podres, gente. É assim, uma criança contacta com tecnologia a partir do momento em que nasce, porque, sejamos sinceros, é o que está a acontecer, de caminho um puto nasce, a partir do momento em que consegue pegar num objeto vai ser um telemóvel. E eu estou a dizer isto a brincar, mas aposto que há crianças que o primeiro objeto que pegaram foi um telemóvel. Tipo, uma criança que contacta com tecnologia a partir de muito pequenina, tal como nós adultos, vai ficar viciada. O problema é que depois tentem tirar-lhe o telemóvel e dar-lhe um brinquedo. Pois, tentem, a sério, porque ela não vai querer o brinquedo. E eu já vi adultos tentarem tirar telemóveis a putos e eles começarem a chorar como se lhes estivessem a arrancar um braço. E eu não estou a brincar, é mesmo assim. Assim, aquilo que estamos a assistir é tão assustador. E eu tenho 20 anos, percebo isto e não consigo atingir como é que pais, que são adultos mais velhos que eu, não é? Não percebem que estão a criar robôs que não sabem brincar, não sabem ou não vão saber socializar e não sabem pensar, que é o pior de tudo. Quer dizer, eu sei porque é que isto acontece, não é? Só não percebo qual é o objetivo de ter filhos se não querem passar tempo com eles. Assim, malta, se é para lhes dar um telemóvel e dizer não me chateis, saibam que existem preservativos e métodos contraceptivos, está bem? Pá, a sério, fora de tangas, eu não consigo entender como é que o objetivo de ser mãe e pai não passa por passar o máximo de tempo possível com os filhos. Porque, assim, a verdade é que eu sempre vi isso nos meus pais. Acredito que haja pessoas que têm vidas complicadas. Aliás, eu vou ser uma delas, vou ser médica, tenho perfeitamente noção que vou ter imensas horas para trabalhar e que tenho que aproveitar o máximo de tempo possível com os meus filhos quando puder. Portanto, eu não consigo perceber como é que há pessoas que são capazes de ir todos os dias, imaginem, sair todos os dias do trabalho às 4 e ir para a praia e ir buscar os filhos às 7. E eu estou a dizer isto porque eu sei que isto acontecia e porque a minha mãe tinha um infantário e eu sei que isto acontecia com pais, ok? Não me lembrei agora. E eu acho que isso não é normal. Para mim, ser mãe e ser pai é passar tempo com os filhos, ensiná-los, brincar com eles. Isso é realmente educar, não é dar-lhes uma xuxa digital para eles não chatearem porque é suposto eles chatearem. Tipo, crianças são chatas, gente. É suposto as crianças nunca estarem quietas e quererem sempre coisas novas para fazer. E é isso que dá trabalho. Claro que dá, ocupá-las, mas isso é ser mãe e pai, na minha opinião, e é desenvolver pessoas que eventualmente vão ter um futuro e vão ser pessoas capazes de pensar e de ser criativas, etc. Será que os putos ainda pintam livros? É que eu, quando era pequenina, eu pedia tantos livros de pintar, eu adorava pintar. Sempre que ia à aldeia, a minha avó dava-me um livro, tipo, no Intermarché, para pintar. Estou aqui a contar a minha infância toda, mas pronto. Tipo, eu adorava pintar. Eu fazia demasiadas porcarias, estou a perceber, e é isso que é normal, os putos fazerem, tipo, eles têm que estar sempre ocupados. E dar-lhes cenas para fazerem, mas cenas para fazerem não é dar-lhes um telemóvel. E eu acho que isso está um bocado enraizado na nossa sociedade e é assustador. Eu estou a dizer assustador muitas vezes neste episódio, vocês estão a perceber que eu estou mesmo com medo desta cena.
E pronto, na semana passada deu uma reportagem na SIC sobre isto e eu lembrei-me, não é? No telejornal, e as especialistas a dizerem que estavam realmente preocupados porque, assim, isto está a fazer e vai continuar a fazer com que o cérebro das crianças atrofie, e isto é real, não estou a inventar. Inclusive um senhor disse que se metemos 2 crianças numa sala, elas não sabem o que fazer, nem sabem brincar. E se não acham isto assustador, eu não sei o que acham. Pronto, eu vou-vos dar vou-vos dar exemplos reais a que eu assisto com os miúdos. Primeiro, os miúdos estarem mais quietos no intervalo do que quando estão na sala não é normal. Tipo, isto acontece realmente, eles fazem mais barulho quando estão na sala, que é quando deviam estar mais calados porque estão a fazer os trabalhos de casa, fichas, etc., do que no intervalo, que é suposto brincarem. Porquê? Porque quando estão na sala não podem usar o telemóvel e quando vão para o intervalo eles estão todos, sem tirar nem pôr, tirando para aí um que não tem telemóvel, estão todos, mas todos no telemóvel. Isto é, não sei o que isto é, sinceramente, nem tenho palavras para isto. Eu chego lá, às vezes eles estão à espera para entrar nas salas e eles estão todos calados, sentados, a olhar para o telemóvel. Que mundo é este? Eu não juro que não sei, é que ver crianças assim é chocante. Até porque eu cresci no infantário, a minha mãe tinha um infantário e eu cresci a ver crianças de um lado para o outro, tipo aos pulos, aos berros, a gritar, a cantar, a brincar, que é o que é normal. Então ver isto choca-me imenso. Depois, segundo ponto é, eles têm literalmente preguiça de pensar. Porquê? Porque sabem que conseguem a resposta no telemóvel. E sim, isto é real, eu não estou a inventar. Eles perguntam-me se podem ir ao telemóvel ver ideias tipo de textos para português, textos de opinião. Atenção, em que é suposto escreverem tipo o que eles pensam, não é? Que eu sempre gostei de textos de opinião porque são os mais fáceis, não é? Literalmente só tenho que escrever aquilo que eu penso, ou seja, não há originalidade nenhuma, é literalmente o que eu penso, passar para o papel, pronto. Textos de opinião, eles pedem para ir à internet. E eu fico tipo, what? Sim, acontece. Depois, pedem para ir ao telemóvel porque não sabem ou não querem fazer uma conta sem calculadora. Sim, isto acontece também. Eu já pensei em tirar-lhes as calculadoras porque isto é assustador. Eles não sabem fazer contas sem calculadora. Ou não sabem ou não querem também. Que é tipo terem preguiça de pensar. Porque sabem que há uma maneira mais fácil de encontrarem a resposta. Ou seja, no mundo sem telemóvel e sem calculadoras, esta gente não existe. Vocês estão a perceber quão grave isto é? Tipo, dar-lhes acesso a esta tecnologia toda antes deles terem idade para tal está a fazer com que eles tenham cada vez menos vontade de aprender e, pior que isso, cada vez menos disponibilidade para pensar. Outra coisa que está a perder muito e que eu sinto é a curiosidade e o espírito crítico, porque eles vão à internet e escrevem o que vem lá e pronto, é verdade absoluta. Tipo, uma rapariga hoje, no 7º ano, que estava a fazer um trabalho sobre a Malala, pronto, pediam para ir pesquisar ao telemóvel, eu deixei. Pronto, isso é normal, eu no 7º ano também ia, não ia ao telemóvel, ia a um computador que tinha no meu centro de estudos, mas pronto. E ela diz-me no texto, estava eu a ler o texto dela, que a Malala estava morta. E eu, oh minha querida, a Malala não está morta, não sei onde é que tu vais ver isso. Estou a perceber, tipo, eles não têm maturidade para lidar com a internet. E depois veem as coisas lá e acham que é verdade e põem tipo como verdade absoluta. E pronto, como estão a ver, isto é dar-lhes algo com que eles não sabem trabalhar. E depois há porcaria, que é para não dizer outra coisa. E eu estou a falar em coisas mínimas, porque a internet não é nem nunca vai ser um espaço para crianças e a quantidade de coisas que eles podem ter acesso e que não é suposto terem enquanto seres inocentes que deviam ser, é assustador. Agora, eu não percebo como é que os pais não pensam nisto. Tipo, como? Até porque isto começou com jogos, passou para a internet e já está ao nível das redes sociais, que é o pior de tudo. Uma criança não tem maturidade para lidar, nem para perceber o que se passa numa rede social, nem é suposto ter. Aliás, eu já vi especialistas a referirem que os níveis de depressão em adolescentes aumentaram por causa das redes sociais. Eu nem quero ver como é que vamos estar daqui a uns anos com os putos que têm TikTok e Insta desde os 7 anos. É que, por este andar, a sério, nem quero saber. Realmente acho que é melhor ir para a psiquiatria, porque trabalho não vai faltar, não é? Eu juro que isto me preocupa a sério. Eu estou a brincar, tipo, a fazer estas piadas, mas isto é mesmo preocupante.
Depois há outra coisa que existe que é a peer pressure, não é? Porque se uns têm, os outros também querem. E os meus filhos podem chorar o que eles quiserem, que não vão ter um telemóvel enquanto eu não achar que eles têm idade para tal. E mais importante que isso, que precisam realmente de um. Porque o meu primeiro telemóvel foi no 5º ano porque precisava de um telemóvel para ligar à minha mãe e para ela me ir buscar, etc. Pronto. Porque fui para uma escola maior. E era um daqueles que dava para ligar, mandar mensagens e jogar Snake. Nem câmara tinha aquela cena, tá? E chegava perfeitamente. Se os meus pais me perguntassem na altura se eu queria outro, óbvio que eu ia dizer que sim, não é? Era uma criança, tinha lá eu a maturidade para dizer que não. Nunca na vida ia dizer que não. A cena é que não são as crianças que têm mentalidade para decidir isso. Mas parece que estamos a viver num mundo em que os filhos é que mandam nos pais. E eu estou a assistir isto há uns anos. A sério, tipo, literalmente, a partir do momento em que eu fui crescendo no colégio da minha mãe, eu assistia a pequenas coisas em que nós estamos a ver que os filhos mandam nos pais. E isto é... O que é que isto é? Não sei o que é que isto é. É assim, outra coisa que também assisto lá no centro, há um único miúdo que tem um Nokia e os miúdos chamam-lhe puto Nokia por causa disso. Quão estúpido é uma criança sofrer uma espécie de diferenciação, pelo telemóvel que tem quando ele é que está certo. Porque, na verdade, não tem idade para ter mais do que um Nokia. Porque putos do 5º ano têm iPhones melhores que o meu. E, desculpem lá, mas eu não acho isso normal. Não é de todo normal, na minha opinião. E isto não tem nada a ver com o facto de eu ter estado no 5º ano numa altura em que os smartphones estavam a nascer, não é? Isso não interessa, porque uma criança no 5º ano não tem idade para ter um smartphone, quanto mais um de última geração, desculpa lá. É mesmo dizer, pega filho, tens aí o teu brinquedo, não me chateis, pronto, faz o que quiseres com isso. Eu sei que isto está a discussão para mangas e cada um é que sabe de si, não é? Mas eu já nem estou a falar de criarmos pessoas que acham que o dinheiro cai do céu, porque isso já não é comigo. Estou a falar de crianças que não sabem o que é um livro, quando sabem que existe Google, percebem? É isto. E eu estou a falar de livros escolares, porque ler por prazer, isso já é tão raro como os ursos polares, não é? Nas novas gerações e até na minha. Mas pronto, estou a falar mesmo de estarem a fazer trabalhos de casa ou fichas e não saberem, ou então não se darem ao trabalho de pesquisar informação num livro. E tipo, sempre houveram alunos melhores, alunos piores, crianças mais ou menos interessadas, mas neste momento estamos a falar de capacidades básicas como seres humanos que são precisas tanto no engenheiro ou no médico como numa pessoa que está numa caixa de supermercado, estão a perceber? E que se estão a perder e parece que ninguém quer saber. Mas pronto, malta, é este o mundo em que vivemos e pronto, foi esta a minha reflexão do dia. Espero que reflitam sobre ela, porque é preciso. Gostava que os paizinhos todos conseguissem ouvir isto. Provavelmente iam achar que eu é que sou tolinha e que eles é que estão certos, mas pronto. Reflitam sobre isso e beijinhos e até o próximo episódio.